Vamos imaginar uma cena aqui. Pense num mecânico-chefe de uma equipe de Fórmula 1. Certo. O carro tá lá, na pista, a uns 300 por hora e, a única missão aparente daquele cara é garantir que o motor não exploda, né? Sim, que os pneus aguentem o tranco e o carro cruze a linha de chegada inteiro. Exato. Só que do nada, pelo rádio, a direção da prova avisa que, no meio dessa velocidade toda, a equipe vai ter que construir um carro voador. E no banco de trás. Nossa, Porque a pista simplesmente vai acabar na próxima volta. é um cenário que soa completamente impossível, né? Totalmente impossível. Mas assim, essa tensão absurda entre manter o presente funcionando e inventar o futuro ao mesmo tempo é exatamente o que se exige da liderança no mundo dos negócios hoje. Com certeza. As coisas não respeitam mais aqueles ciclos anuais, sabe? Ou o planejamento de 5 anos. Muda tudo na velocidade de um clique. E o que torna isso tudo ainda mais complexo é que a própria pista, o asfalto dessa pista, digamos assim que é o conhecimento acumulado por décadas, está se desintegrando. Aham. O que antes era o maior ativo de um profissional, que é experiência, hoje tem um prazo de validade muito curto. Curtíssimo, né? Pois é. Aquela eficiência super rigorosa que construiu os grandes impérios do século XX simplesmente não tem as ferramentas para lidar com essa ambiguidade toda do século XXI. E é por isso que a gente está aqui. A missão central dessa nossa análise profunda de hoje é justamente essa. A gente não vai listar tarefinhas, mas sim descobrir como pensar de um jeito diferente para alcançar resultados extraordinários no meio desse caos. Exatamente. A intelectual, sabe? É o Liderança Fora da Caixa, o Manual da Gestão Disruptiva, do professor Pedro Lúcio. Material excelente, por sinal. Muito bom. E a capa já diz tudo. Tem a imagem de uma lâmpada super brilhante sendo puxada para fora de uma caixa de papelão. É uma metáfora visual muito forte. É perfeita. Mostra que a gestão tradicional, aquelas fórmulas antigas e caixinhas rígidas, já não comportam as ideias brilhantes de hoje. Ok, vamos desvendar isso. A tese central é que o que funcionou ontem não garante o amanhã. A pergunta não é mais o que fazer, mas como pensar. E o que é fascinante aqui é como esse material consegue unir o legado do século XX com as estratégias disruptivas do século XXI. Aham. Porque, para sobreviver a esse mundo volátil, a gente primeiro precisa entender a diferença entre gerenciar e liderar, né? Fundamental. Porque gerenciar já não é mais suficiente. A palavra gerente era o auge da carreira para muita gente. O que mudou? Então, a gestão tradicional foi feita para ambientes onde você consegue controlar as variáveis. Gerenciar é minimizar risco, sabe? Manter a ordem. Repetir o que dá certo. Isso. Funciona perfeitamente se o amanhã for uma cópia de hoje. Mas hoje em dia, uma tecnologia nova vira um mercado de cabeça para baixo em meses. Meses, às vezes semanas. Mas a previsibilidade sumiu. E é aí que a fonte traz um framework sensacional, inspirado no Jack Welch, que são os 4 E's da liderança. O foco muda da manutenção para a navegação no caos. Tá, mas vamos mergulhar fundo nisso para não ficar parecendo jargão corporativo vazio, tá? Claro. O primeiro E é energia. Mas assim, energia pode ser qualquer coisa. Pode ser tomar litros de café ou ser aquela pessoa super animada que dá bom dia gritando na segunda-feira. E não é nada disso. Pois é, como o material define isso na prática? Tem muito mais a ver com resistência emocional. É aquele vigor para absorver a incerteza sem entrar em colapso, sabe? Entendi. Um líder sem essa estamina trava na primeira falha. A energia aqui é a força interna para olhar para o mercado que está desabando e ter disposição para construir algo novo todo santo dia. Ah, faz muito sentido. É como ser um maratonista, né? Tem que ter fôlego para longo prazo, não é só dar um tiro de 100 metros. Exatamente. E o segundo E, que é energizar. Olha, eu acho que esse é o maior desafio hoje. Principalmente porque as equipes estão exaustas, todo mundo dividido por telas em fusos diferentes. É muito difícil inspirar alguém pelo vídeo. É o ponto onde a maioria escorrega. Porque energizar não é fazer um discurso motivacional bonitinho. Não mesmo. O texto deixa claro que é uma transferência de confiança. Quando a gente fala de equipes virtuais, exige uma inteligência emocional altíssima.
é ler entre linhas na chamada de vídeo, sabe? Nossa, assim, perceber que alguém tá mais quieto que o normal. Isso. É conectar o trabalho chato do dia a dia com uma visão de futuro. Você energiza quando traduz a estratégia complexa num propósito real para cada pessoa. E aí a gente chega no terceiro E, o ED, que traduzindo seria a vantagem competitiva. Mas, eu confesso que tenho um pé atrás com essa palavra. Por quê? ED me soa como uma desculpa chique para ser implacável. Parece que o líder tem que ser um trator, sabe? Cortando cabeças para bater meta. Isso não cria um ambiente tóxico? É um medo super comum, mas a mecânica da fonte vai por outro caminho. O ED não é sobre ser cruel, é sobre audácia e velocidade para tomar decisões difíceis. Como assim? Nas empresas grandes, rola muita paralisia por análise. Ninguém quer assumir o risco, então os projetos ficam meses em comitês. A famosa reunião para marcar outra reunião. Exato. Ter o ED é ter a coragem de cortar isso. É olhar para os dados incompletos que você tem e dizer, a gente vai por aqui, e eu assumo a bronca. Uau! É preferível decidir rápido e ajustar depois do que deixar a empresa sangrar parada. Com certeza. Ter a audácia de assumir o volante na neblina, já que o tempo não vai abrir tão cedo. E o quarto E é a execução, gerar resultados inegociáveis. Mas na prática diária, como isso rola? Como aplicar esses 4 E's numa terça-feira chuvosa de manhã? O professor Pedro Lúcio é cirúrgico nisso. A dica prática para aplicar diariamente não é ficar microgerenciando. A execução é a moeda mais valiosa do mercado. Então, todo dia, em vez de perguntar qual é o status do projeto, o líder tem que perguntar qual obstáculo específico eu preciso remover hoje para você avançar. Adorei isso. É uma obsessão por destravar o caminho. E isso exige muita adaptabilidade, claro. É como eu disse antes, gerenciar é ser o mecânico, que só mantém o carro rodando. Mas aplicar os 4 E's é virar o próprio combustível que faz o carro ganhar a corrida. Bela analogia. Mas, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se você tem toda essa energia, consegue energizar 1000 pessoas, tem o ED e executa perfeitamente, Certo. mas a equipe está correndo na direção errada. De que adianta? Aí é ladeira abaixo em tempo recorde. Pois é, como aplicar essa energia toda na inovação e garantir que o alvo está certo? É aí que entra o conceito da inovação como um motor. Não pode ser um departamento isolado. A fonte traz a estratégia do motor 1 e motor 2, que é vital para quem quer virar uma potência global. Conta mais sobre esse equilíbrio, porque eu vejo isso de um jeito muito biológico, sabe? Biológico? Como assim? Tipo, o motor 1 é o nosso sistema imunológico. Ele combate as ameaças de hoje, mantém um corpo vivo e eficiente no ambiente atual. Mas o motor 2 é como a mutação genética. Interessante. Ele é meio caótico, tenta evoluir a espécie para um ambiente que nem existe ainda. Só que o corpo, naturalmente, não quer gastar energia com mutação. Ele quer focar no agora. É a mesma tensão de trocar o pneu com o carro andando, mas num nível estrutural. Essa visão é perfeita, porque ilustra a guerra por recursos. O motor 1 é a operação do dia a dia. É o que paga os salários hoje. E ele é guloso, né? Muito. A pressão por resultado de curto prazo suga todo o orçamento para o motor 1. O motor 2, que deveria construir o amanhã, acaba morrendo de inanição. Mas aí eu te pergunto, não existe um risco gigante do motor 1 consumir tudo antes de o motor 2 decolar? Como que uma empresa gigante protege essa mutação esse amanhã? Se conectarmos isso a um contexto maior, equilibrar esses dois motores é a diferença entre sobreviver ou estagnar. E o segredo para não falir a empresa apostando no escuro é usar metodologias específicas. Que tipo de metodologias? O texto cita o Design Thinking, o Lean Startup e o Agile. A ideia não é trancar uma equipe no laboratório com milhões de dólares. É usar Lean Startup para criar um protótipo rápido. Testar no mundo real gastando pouco. Isso. Design Thinking garante que você está resolvendo um problema real e não só inventando tecnologia inútil. E o Agile
permite corrigir a rota. Transformando a inovação no DNA do negócio, não num evento esporádico. Exatamente. O risco cai muito. Vamos dar um exemplo real disso, sem citar nomes, mas um caso clássico que vemos no mercado de potências globais. Vamos lá. Imagina uma gigante de tecnologia que vendia software naquelas caixas físicas, sabe? Sei bem, com um CD dentro. Isso. O Motor 1 passou décadas otimizando a logística de entregar essas caixas de plástico. O bônus da diretoria dependia disso. E aí surge o Motor 2, vender software na nuvem por assinatura. É a disrupção perfeita. Só que, se os executivos do Motor 1 controlarem tudo, eles vão matar a ideia da nuvem, porque a nuvem destrói a venda da caixinha física. É exatamente por isso que o material foca na sobrevivência. Se o líder não tiver aquele edge que a gente falou, aquela coragem de canibalizar o próprio produto, o concorrente vai fazer isso por ele. Nossa, sim. E tem mais. As métricas de sucesso do Motor 1 são margem de lucro e eficiência, mas o Motor 2 tem que ser medido por velocidade de aprendizado. Misturar isso é matar a inovação. Ok, então a gente tem que liderar com os 4 Es e equilibrar os 2 motores. Mas na prática, como é que o líder dispara esse processo todo? Qual é o gatilho? O gatilho está no módulo que o professor Pedro Lúcio considera o mais impactante de todos. Qual? A arte de fazer perguntas transformadoras. É a ferramenta mais poderosa e a mais subutilizada de todas. Perguntas? Sério? Sério? Se as respostas que a empresa tem hoje não estão dando resultado, tem que mudar o jogo. A verdadeira inovação começa quando a gente muda as perguntas. E como é que se faz uma pergunta transformadora? Tem algum pilar para isso? Tem 4 pilares fundamentais. Primeiro, a curiosidade genuína, não só para confirmar o que você já sabe. Segundo, a empatia. É sair do umbigo da empresa e perguntar como as mudanças estão doendo lá no cliente. Terceiro, a humildade. E quarto, a clareza. Peraí, eu preciso parar na humildade. Pode falar. Historicamente, a figura do chefe é aquela pessoa que tem todas as respostas, né? Sim, o oráculo. É. A pessoa ganha bem justamente para saber o que fazer. Num ambiente corporativo super tradicional, se o líder mostra humildade e começa a fazer muita pergunta, isso não seria visto como um sinal enorme de fraqueza? Isso levanta uma questão importante e o material desconstrói exatamente essa ideia. Como? Porque achar que o líder precisa ter todas as respostas vira um risco financeiro. Se for assim, a empresa fica limitada ao tamanho do cérebro de uma pessoa só. Faz sentido. Fazer perguntas com humildade cria segurança psicológica. Mostrar que não sabe tudo não é fraqueza, é o que desbloqueia a inovação e acelera a transformação digital. É ter obsessão por vencer e não por ter razão. Nossa, muda toda a dinâmica de uma sala de reunião. Totalmente. Imagina os números caindo, crise instalada. Um comportamento clássico de Motor 1 em pânico seria esmurrar a mesa exigindo culpados, né? Clássico. Mas imagina se, no meio disso, a liderança vira para um analista júnior que cuida das redes sociais e com clareza e empatia pergunta: o que o nosso cliente está sentindo que os relatórios não estão mostrando? É o exemplo perfeito. Essa única pergunta tira a sala da defensiva e coloca todo mundo num modo de descoberta. E direciona toda a energia para o Motor 2. O objetivo da liderança fora da caixa não é fazer o gestor parecer um gênio solitário. É construir os trilhos para a equipe inteira alcançar resultados extraordinários juntos. Então, que tudo isso significa, né? Recapitulando a nossa jornada aqui. Sim. Para qualquer profissional, seja um estudante ou um gestor super experiente, o verdadeiro diferencial hoje não é ter uma fórmula mágica debaixo do braço. Com certeza não. É construir uma mentalidade. Uma mentalidade que una a execução inegociável dos 4 Es, aquele equilíbrio super difícil entre o Motor 1 e o Motor 2 e o poder incrível de fazer perguntas com empatia e clareza. É uma mudança de paradigma. E se me permite deixar uma provocação final aqui para quem está ouvindo. Por favor. A gente está vendo o avanço absurdo da inteligência artificial, certo? Sim, está em todo lugar. Então pensa bem. A inovação é o motor 2. As perguntas transformadoras acionam esse motor. Mas o que acontece com os líderes que estão tão obcecados com a eficiência do motor 1 que esquecem de questionar a própria estrada? Uau! A IA já está assumindo o motor 1. Ela vai dar as respostas operacionais muito mais rápido e mais barato,
Será que as perguntas que a gente evita fazer hoje por pura falta de humildade vão ser as grandes crises que a gente vai ser forçado a gerenciar amanhã? Caramba! Se a tecnologia vai monopolizar as respostas, o que sobra pra gente é saber fazer as perguntas certas. Que reflexão genial! É para ficar ecoando na cabeça mesmo. Bom, é com esse pensamento que a gente vai encerrando a imersão de hoje. Queria agradecer muito a companhia de quem nos ouviu nessa análise profunda. Foi um prazer. Fica o convite para todo mundo continuar refletindo sobre as próprias caixas e como liderar fora delas. Até a próxima!